Eu já disse aqui no programa várias vezes que eu acho as entrevistas do professor Abel Ferreira ótimas. E as do Rogério também. Ótimas, porque eles falam, porque é aquela brincadeira que a gente fala, os dois são incaíveis, eles podem falar o que eles quiserem. É verdade. Muitas coisas que a gente pensa aqui que outros treinadores não falam, eles falam. Outros pensam iguais, mas eles não têm tanta segurança no emprego, então não falam. Tá certo? Então, isso acontece. Então, eu elogio sempre as entrevistas dele. Ontem foi uma entrevista, outra vez, boa. Eu só pensei esse assunto de sorte, porque ele não citou nomes, mas eu falei que sorte e cobrança de penalidades é isso. Há outro ponto que a gente pode... Se a pessoa, ele só fala e a gente no dia seguinte diz o seguinte, concordei com tudo, seria enfadonho demais. Seria dele negócio de calendário, o calendário ajudou ele demais. Seria muito chato. Seria muito chato você não ter nada. Eu acompanho o relator. Passa por outro tema do programa. Nesse caso específico, o que me chamou a atenção foi quando ele falou sobre o jogador brasileiro. Ele já estava falando do assunto Verón, mas é essa a sonora que a gente vai colocar. Então depois eu falo para não falar duas vezes. Não, porque também irritou o Mauro ontem também. Aí vocês dois podem falar. Então, eu discordo, não sei o que irritou, mas eu já discordo de vocês. Porque eu não vi. Ele fala sobre a situação do Verón. Essa eu não vi. E eu concordo. Eu concordo com o Mauro César, eu concordo com o Vanderlei. Então discordo de você também. Que aí eu acho que ele foi um pouco... não vou dizer preconceituoso, porque eu acho isso chato, mas ele foi... ele julgou o povo brasileiro. Não, mas calma. Eu acho que seria legal. Vamos ouvir a forma como ele falou. Porque eu não sei se eu penso... É esse o ponto. Se eu penso como o Mauro. Que eu tenho prazer em discordar de Mauro César Pereira. Mas é uma dificuldade. Não, porque ele fala que o Brasil carece muito da formação de homem. Ele fala isso. E é só no Brasil. Só no Brasil. Calma. Lá em Portugal, onde ele tá, só tem gente que é super... Ele não tá falando isso. Ele tá falando do Brasil. E o que ele tá falando, eu concordo plenamente como brasileiro. Ó, a gente vai colocar a sonora. Antes a gente vai pra um break rapidinho na Rádio Jovem Pan. Seguimos na TV e no YouTube. Ó, a gente vai colocar aí agora essa declaração do Abel Ferreira. É sobre o Verón. Ele tava falando sobre o Gabriel Verón, sobre a situação que ele foi pra noite... Bebeu, vazou o vídeo e jogou bem. Volta pra e rádio aí a gente coloca aí. Então espera a rádio. Pô, eu sou defensor assíduo da rádio, cara. Então a gente vai esperar. Sem erros de rádio. A gente vai esperar a situação da rádio. Vanderlei, então conclua seu pensamento para colocar, já que o meu diretor Vampeta pediu pra gente esperar. O assunto que vai entrar já aqui é sobre uma resposta do professor Abel Ferreira, quando ele falava, aquele vídeo que todo mundo acompanhou, do Verón. Então, eu acho que o Osmar vai chamar o vídeo e depois a gente vai opinar. Mas, de uma forma geral... Eu não ouvi isso. De uma forma geral, ele disse sobre o Verón tudo certinho, na minha opinião. Só que depois, aquele negócio, o segredo é o ponto final. Ele continuou falando e encaixou esse... no brasileiro, aí ele já generalizou. Sobre o Verón, perfeito, está correto. Quando ele estendeu... deu a sensação, para mim, que ele generalizou, ele fez um discurso, tal. Eu queria colocar para não falar duas vezes, não sei se já vai começar. Ó, a gente tem aí agora a sonora que o Vampeta não deixou a gente colocar para estar também na rádio. Então, você tem alguma coisa contra a rádio, irmão? Eu não tenho nada contra. Agora, o produtor daqui, pô, tava 03, o Vampeta não deixou botar a sonora. 03, então, ó, a gente vai colocar aí... tá com fome, tá louco pra churrascaria. A gente vai colocar aí a sonora do Gabriel Verón, do Abel Ferreira sobre o Gabriel Verón, que eu achei exagerado, Mauro César, Vanderlei e o Mauro Betting não. E a gente vai colocar essa sonora pra ver como ele falou da situação do Gabriel Verón. Tem um caminho a percorrer. E o caminho é este. É apostar nos jovens, é ganhar, é perder, é perceber que temos que os educar, é perceber que eles têm que errar e a seguir temos que os puxar para cima hoje. E hoje foi isso. Fez uma assistência para o golo, jogou bem enquanto teve energia. O que eu espero é quando cada um de nós erra e as coisas não nos saem bem, que a gente faça as 3 perguntas mágicas. É o que é que significou para mim o que aconteceu, o que é que eu posso aprender com o que aconteceu e o que é que eu vou fazer da próxima vez. E o Verón, nós não podemos... Espero que ele não desperdice o talento que tem, porque vou-vos voltar aqui a dizer várias vezes que vos disse. Não sou eu que corro, não sou eu que chuto, não sou eu que passo.
São eles. Não sou eu. Eu sou o homem das coordenadas, que diz, nós temos que sair daqui e temos que chegar ali. E dou-lhes as coordenadas do GPS. E quem tem que se fazer ao caminho são eles. E digo isto por experiência própria, porque também tive que fazer o meu caminho enquanto jogador. E a nossa função, para além de ser treinador, é educar. E eu já vos disse várias vezes, o Brasil carece muito da formação do homem. Isso começa na escola e na família que nós temos em casa. É por aí que nós temos que começar. E já vos disse várias vezes que é o homem que se triunfa no profissional que se quer ser. Então nós temos que educar o homem e nós estamos aqui para ajudar. Eu, o diretor desportivo, a psicóloga, a estrutura do clube, porque é um moleque, já falámos muitas vezes sobre isso, um moleque com 18 ou 19 anos, preciso escolher muito bem os amigos que nos rodeiam. Olha aí, ó. Essa é a declaração do Abel Ferreira. A parte que me incomoda é quando ele diz que o Brasil carece da formação de homem. O Brasil carece muito da formação do homem, palavra do português. O trecho é esse. Eu acho que a formação do homem tem mau caráter em tudo que é lugar. Tem gente... Calma, eu não vou falar. Tem gente indisciplinada em tudo que é lugar. Tem gente matura em tudo que é lugar. Não é só uma particularidade do Brasil. O trecho que não foi pro ar, por isso que eu não sabia o que ele tinha dito aqui, na gravação, foi esse, eu vou repetir. O brasileiro, tecnicamente, é de longe o melhor. Mas mentalmente tem muito o que evoluir. A nível de educação, nível de formação como homens. Às vezes não tem noção do que estão fazendo. Noção nenhuma. Ponto. É isso que eu pensei, a meu ver. E aí, o que eu acho? Eu acho que tem muita verdade no que ele falou. Sobre, por exemplo, o brasileiro ser melhor de longe, é a opinião dele. Respeitável, nenhum problema. Depois, mentalmente, tem muito a evoluir. Sim, jogadores no mundo todo têm muito a evoluir, na minha opinião. E ele diz mais aqui, nível de formação como homem, às vezes não tem noção alguma. Eu entendo que ele poderia dizer isso também, que no mundo todo isso existe. Porque ele faz um discurso legal. Entendeu? No mundo todo. Por exemplo, o que dizem os portugueses? Ele poderia falar, em Portugal também é assim. Se você perguntar para um jornalista bem informado de Portugal, ele vai citar 3 nomes. João Félix, William Carvalho e Rubens Semedo, que são, entre aspas, considerados baladeiros pelos jornalistas portugueses. Então, eu só queria concluir dizendo que, sem noção, não tem nacionalidade e nem fronteiras. Acontece no mundo todo. Da maneira como ele falou, dá a sensação que só o brasileiro é sensacional. Eu sei, você tirou do contexto. Não, é que você tem que analisar o que está escrito. Porque se você não falar o que você entendeu, eu posso ser uma anta e não entendi o que ele falou. Mas, para deixar muito claro, eu queria fazer esse registro. Não. Pode falar, Mauro, depois o Mauro César fala. O Vanderlei, em relação a isso, acho que está com muita razão. Acho que ele generalizou, irritado com o Verón, com a derrota, com a desclassificação, ok. Agora, a frase, o Brasil carece muito da formação do homem, eu sei que é um português que fala aqui, que está falando, né? E ele poderia, para mim, ele poderia ter reiterado, olha, eu sou português, vocês me perdoem, até porque não é a primeira vez que eu estou falando algo assim, mas estou deixando mais claro agora, e no momento que perdi e tal, enfim. O que ele fala para mim, enquanto cidadão brasileiro, é absolutamente pertinente e não é de hoje. E para deixar muito claro, não é deste governo, não é dos governos anteriores, não é do Paulo Freire também, porque muita gente fala do Paulo Freire, não tem a menor ideia de que seja Paulo Freire, mas enfim, é de um problema de formação do brasileiro e é só ver como professor. Está falando aqui um cara que foi professor, estou voltando a ser professor e não é por isso que eu sou melhor ou pior. E até porque se paga muito mal o professor, se respeita muito pouco o professor e hoje se respeita, inclusive, da maneira de violência. O professor vai tentar minimamente educar, não só matemática, mas respeito, ele é ameaçado, ele apanha e pode ser apanhado do pai da criança. Enfim, e várias outras histórias que a gente sabe, né? E isso no ensino básico, no ensino médio, no ensino, qualquer que seja, ensino superior se dá para usar o termo. Então, a frase, o Brasil carece muito da formação do homem,
poderia ser usada por qualquer candidato à presidência da República esse ano, ao governo. Então, assim, mas o cara está chegando. Eu não acho que seja um discurso só colonizador. Eu discordo. Mas que ele fala algo que para mim é real, mas dentro desse contexto você pode e deve. E ponto que pegou o Vanderlei pega para mim mais do que essa frase: o Brasil carece muito da formação do homem. Para mim, essa frase me ataca mais porque os Estados Unidos carecem da formação de homem, Portugal carece da formação de homem, Itália. Todo lugar, pra mim, carece, porque... Não, ninguém tá falando que o mundo é perfeito, sim, mas não é só mas não é do caráter, é da educação mesmo. E, sobretudo, algo que a gente não tem. Quando eu falo a gente não tem, nós, os seres humanos, respeito. Mauro César Pereira. Quando a gente fala que no Brasil, o Brasil é carente em termos educacionais, é porque você não tem bom ensino, boas escolas e tudo mais. Isso gera uma série de problemas, né? Por exemplo, a gente lida na rede social toda hora com analfabetismo funcional. Uhum. Escreve uma coisa, o cara entende outra. Aí o cara propaga o que você falou, você não falou aquilo, não escreveu, na verdade. Às vezes você fala também, o cara ouve errado e traduz tudo de forma... É impressionante. Você percebe de fato que o brasileiro médio, ele é de um nível intelectual muito baixo. E é voluntário isso, porque o cara tem acesso à informação, tá na palma da mão dele no celular ou no computador, mas ele prefere a informação errada, distorcer as coisas. É assustador. Isso eu concordo totalmente. O Brasil carece de investimentos em educação, isso é uma coisa que deveria ser feita e levaria muito tempo, é longo prazo que você corrige isso. Ponto. Mas o comportamento de um atleta de futebol, se ele é baladeiro ou não depende da educação. Porque existem rapazes que estudam em ótimas escolas, têm famílias super estruturadas, de classe média alta, né? Que viajam para o exterior nas férias com papai e mamãe, vão esquiar na neve e tudo, e de repente são tremendos cachaceiros que fazem um monte de bobagem, alguns atropelam pessoas, noção, né? Bêbados e tal, tem um monte de história. Playboy fazendo um monte de coisa. O Playboy estudou onde? Escola boa, família bacaninha, todo mundo, família Doriana, aquela coisa toda, e o cara de repente é um tremendo louco. Quer dizer, não tem a ver com a escolaridade, com a educação. Ele recebeu educação e tudo, mas você não sabe. Isso é de cada um. E como o Vanderlei citou, né, alguns jogadores portugueses, por exemplo, o Jack Grealish, que é, até para mim hoje, a maior loucura de Pepe Guardiola, 100 milhões de libras daquele jogador. Eu sempre achei um Armandinho, pode ser que ele transforme num craque, mas enfim. Ele foi barrado, agora já como jogador do City, numa casa noturna na Inglaterra, porque estava mamado. Estava ele, o Walker e mais um outro jogador. O Mahrez. Os três chegaram, ele estava bêbado, foi barrado. Você está mamado, não vai entrar. Não entrou, isso repercutiu e tal. Já houve casos, jogadores na Espanha, jogadores em outros países, que se envolveram em situações de estarem na balada, isso viralizar, as pessoas tomarem conhecimento, agora com a internet mais ainda. Então o Verón não é o primeiro nem o último a fazer isso. É um garoto. Acho que não é uma questão de formação do homem, é natural, um deslumbramento. O cara é jovem, tem uma oportunidade, ganhando bem, tem dinheiro, geralmente cercado de amigos e supostos amigos. Ele se empolga numa hora ali, é uma questão de amadurecimento, muito mais do que de educação. Agora, eu não acredito que o Abel, como Jesus falava coisas assim também quando era técnico do Flamengo, falasse isso e treinasse o Grealish do Manchester City. O inglês precisa de formação e tal. Eu acho que não falariam. Por isso que eu acho que é visão de colonizador. Eu acho que esses portugueses vêm para cá, eu acho ótimo, defendo. Sempre já falo aqui, não sou apaixonado pelo Jesus, tenho críticas a ele, ao Jorge Jesus. Calma. Mas, assim, eu não acho legal quando tem esse tipo de conduta e tudo. Eles falam num tom como se estivéssemos em 1500 novamente. Eles chegaram aqui nas caravelas. Não é assim. Eu acho que, para mim, esse tipo de declaração a mim incomoda, porque eu acho que são coisas distintas. A questão educacional é uma. Isso aí é o comportamento de um rapaz. E pode ser inglês, pode ser brasileiro, pode ser português, pode ser de qualquer lugar. Só na Arábia Saudita que não vai ter esse tipo de coisa, porque lá não tem bebida alcoólica. Então você não vai ver um jogador saudita sendo flagrado. Talvez em outro país ele faça as mesmas coisas, apesar de ser educado numa sociedade que te restringe muito e onde você não pode comprar uma bebida livremente. Mas se pega um saudita, leva pro mundo ocidental e solta os bichos lá pra ver o que acontece. Solta uma peta no Kuwait. O que o Abel fala, o que não pode ser é remidas, né? Tudo que toca vira ouro. Claro. Né? Não vai nessa aqui, não é isso também não. É uma cascata. E sobre o Verón, o negócio da empolgação, eu chego no Rio de Janeiro, não tem lugar melhor do mundo pra jogar do que o Rio com dinheiro. Quando você veio pro Fluminense? Quando eu venho pro Fluminense. Vou jogar um Fla-Flu, Mauro. Renato de um lado e Romário do outro. 2-2 foi esse Fla-Flu. 2 gols de Renato e 2 gols de Romário. E eu joguei pra caramba. O Renato falou, hoje você vai sair comigo. Eu, nossa, vai sobrar eu com 19 anos, digo, vai sobrar um rebote bom aí. Porra, rebote do Renato, né? É, mas você e Valdeir comigo, digo, De Fresh, né? Aí eu falei, De Fresh, porra, ele falou, pai, eu tinha um cocinha branco,
todo mundo de Eclipse, ele me levou no bar do Romário, lá na Belas Artes, lá na Barra. Café do Gol lá, né? A Barra não era o que era hoje, né? Barra começando, eu digo, pô, Romário e Renato e o camarote Florido, professor. Eu digo, vamos esperar, né? Florida, bom. Pô, tô chegando, magrinho, orelhão, parecia um morceguinho. Morcegão, orelha grande, aí eu digo, eu vou no banheiro, que quando eu voltar, cada um já pegou uma, vai sobrar uma pra mim. Fui no banheiro, tô na fila, não tinha fila nenhuma. Fui fazer minhas obrigações, quando eu olho, eu de bermuda, o mijo quente descendo toda pela minha perna. Um cara mijou no meu bolso. O cara mijou em você. No meu bolso, na minha bermuda. Eu olhei e vi que era pequenininho. Eu digo, ó, a gente vai conversar. Ele falou, conversar o que? Eu digo, lá fora a gente conversa. Ele falou, lá fora não. Vamos conversar aqui dentro. Quando eu olhei ele com a camisa de jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Essa parada aí. 1,6. Aí eu falei, agora fudeu. Eu falei, vamos conversar lá fora, o cara aqui dentro. A minha sorte que entrou o torcedor do Flamengo. E o cara não percebia não, o cara falou assim, ô Vampeta, vocês só correm contra o Flamengo, né? Contra o Vasco não corre. Aí os caras olham assim, ô Vampeta, tu deu uma sorte, hein, maluco? Tu ia tomar uma sova agora. Eu digo, pô, aí eu digo, e agora pra botar pro camarote cheio de nave lá, eu todo mijado. Eu nunca vi isso na minha vida. O cara mijou em você. Era eu nunca época. vi alguém mijar em alguém. Rapaz, dentro era a de- época que A outra coisa eu já vi várias vezes, mas... Flávio, Calma que a essa- gente tá voltando pra rádio. Eu tenho certeza. Estamos de volta à Rádio Jovem Pan. Historicamente, Eu não sei pra Vampeta que eu tô contando que esse cara não acaba me de avisa. dizer, como eu não te aviso, eu sempre interrompo pra falar. Só que foi a época, como vocês são carioca, sabem que na época, era aquela época que começou esses caras a lutar, eles Não, foram procurando não. confusão na rua, pô. Tinha. Então, eu já vi. é. Eu já vi. De Gente... academia, os caras iam Não, eu já vi gente dar soco na cara de alguém sem manemento. Nada, é. Agora, fazer xixi em cima de você. Pra eu arrumar nunca vi. confusão, pra eu ir pra cima. O cara falou, você cortou fila, que fila, irmão, só tem nós dois aqui dentro do banheiro. Aí entrou mais 5 com a camisa. Eu digo, e agora fudeu, a sova vai estar dada. A sorte que entrou o torcedor do Flamengo e conheceu assim, falou, não sabia que ia ter confusão, falou, aí, Vampeta, você só corre contra o Flamengo, né? Contra o Vasco, contra o Botafogo. Aí o cara olhou, você, pô, deu uma sorte, hein, maluco. Então, E eu, literalmente, o poste mijando no cachorro. E eu, todo mijado, bolso, digo, e agora pra voltar pro camarote? Cheio de nave, Renato Gaúcho e Romário. Fiz a lambança de pegar uma latinha de cerveja e jogar. Aí ficou mais mijado aí. Aí foi mijo com cerveja. Sabe o que eu fiz? Peguei meu cocinha e caminhei lentamente pro Leme, onde eu morava lá, na subida do Chapéu Mangueira. Você não conseguiu curtir a Não noite? voltei mais, Valdeir no dia Placar seguinte. final 0x0. Valdeir no dia seguinte me perguntou: você sumiu? Eu digo, pô, todo mijado, cheio de cerveja, eu vou voltar pro camarote com Romário e Renato. Voltei lentamente pro Leme e fiquei no sindicato do Chopp, quietinho, olhando aquele mar maravilhoso. Mauro César Pereira, Dramas reais. você já viu alguém fazer xixi em alguém numa boate? Essa história é... Na época da Parece confusão. a história do Vampeta. Mas é verdade, os caras queriam só confusão, pô. Na época tinha. Tá bom, confusão, mas aí tu dá um Então, tapa na cara. sabe o que eu muito contei mal. isso? Sabe o que eu contei isso? Então, moral da história. O Veron, com 19 anos, ganhando uns 300 quilos de alcatra. Agora, me surpreendeu, foi um amigo do Veron. Então, mas vocês são pô, esses que fazem viu isso que, no banheiro. aí- Não só, né? Número 1, 2 também. Fui, né? Mas aí, aplauso pro Abel, que num determinado ponto da entrevista ele falou: precisa escolher os seus amigos ou pseudo-amigos. Isso ele, tá perfeito. O que ele falou do Verón tá E perfeito. só pra concluir, aí que vem os conselhos bons. No Rio, ali no Ipanema, eu ia com o Cadu, volante, e com o filho e Rodrigo, filho do Carbone, lá no Carbone. Rodrigo Carbone. Ia treinar, chegava lá todo queimado, sujo de areia, o Chimbica, que foi roupeiro da seleção brasileira por 3 Copas. Baiano, você joga. Eu já vi um monte chegar aqui e não dá nada na bola. Não faça isso, não acompanhe os caras. Eu escutava o Chimbica, eu digo, tá certo. Com 19 anos, Chimbica todo dia, não vá nessa barca aí não. Eu já conheço o Eduardo, lateral esquerdo, que tá Eduardo Cachaça, que conhecido. falava. Então, Siga os passos do Luiz Henrique, que era o meia da seleção. Você não recebeu. Que jogou no Fluminense. Baiano. e o Você não, Luiz Henrique- recebeu, Pronto. você não recebeu o conselho de um PhD em comportamento. Você não recebeu. Né? Um cara que faz palestra o fora do Chimbica. país. Chimbica, que era um doce maravilhoso. Você vê, ele falou com a experiência dele.
Ele viu muita gente chegar e muita gente acabar. Porque ele mesmo, Então, ele mesmo falava dele. é Assim, isso. eu chegava cedo, ele falava assim, Vampeta, eu era pra ter uma vida melhor, mas eu sempre gostei dos cavalinhos. Ia pro jockey e perdi meu dinheiro todo em aposta de cavalo. Não faça isso que eu vejo que você tem um futuro promissor. Chibica sempre falou isso pra mim. Legal.